Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha para essa semente. Você consegue ver aqui uma laranja no futuro? Se eu plantar, você consegue ver a possibilidade de ter uma laranja? Não? Não consegue enxergar, se eu planto, a possibilidade daqui de se vir uma laranja? Dessa semente, única semente, tem possibilidade de vir 100 laranjas? Possibilidade de vir 100 laranjas. Dessa semente é capaz de se vir 1000 laranjas?
Sim. É capaz de nascer dessa semente um pé de laranja? 10, 20, 1000 pés de laranjas. De uma semente se torna outras sementes que se plantam outros pés. Vocês conseguem ver 1 hectare de laranjas plantadas de uma semente, 2.000, 3.000 hectares, 100.000 hectares. Uma semente. De uma semente é possível você plantar uma mata. Uma plantação que se estenda a um estado. Uma semente é capaz de fazer isso. A semente é a possibilidade. A semente é a potencialidade. Uma semente, eu consigo produzir uma fazenda. Dessa fazenda eu produzo frutos. Desses frutos eu extraio alimento, eu extraio remédio, eu produzo emprego, suco. Eu estou falando que se essa semente plantar um pé, existem muitas possibilidades. Eu estou falando de uma semente de laranja. Então, a semente é a nossa possibilidade de um dia vir a ser. Porque aqui ela só é semente. Precisa plantar, crescer, replantar, produzir. Então, o primeiro elemento que nos aparece é a semente, como possibilidade de um dia a gente vir a ser. E aí, eu fazendo uma ressalva, eu imagino que nós nos olhamos e imaginamos que somos a semente. Aí vem Deus e olha e vê a plantação. Fala, meu filho, você não é a plantação. Jesus falou, vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Vós sois deuses. Apesar de que ele não afirmou, ele perguntou, vós sois deuses, né? O espírita que diz que é uma afirmação, ele é danado. Porque somos uma promessa, uma potencialidade. E aqui tem a potencialidade de uma plantação que não se acaba. Outro elemento que ele fala na parábola é o semeador. Olha, Jesus falava para lavradores. Então, ele conta na parábola que o semeador sai jogando a semente pelo chão. Aí você imagina o lavrador escutar essa história. Deve ter dado urtiga, ele deve ter se retorcido. Por quê? Para você plantar uma semente, você tem que sulcar o solo, primeiro preparar, né? Sulcar o solo, preparar ele. Hoje tem até o PhD do solo. Primeiro você tem que arar, sulcar, fazer PhD, mexer na terra toda. Depois que estiver pronto, é que você planta. Mas que semeador é esse que sai jogando pelo chão a semente? Aí é um ponto interessante. Seria esse agricultor ou semeador alguém descuidado? Porque ele jogou a pedra no rochedo, jogou a semente no rochedo, jogou no espinhal, saiu jogando. Por que ele não preparou a terra? Porque esse agricultor, esse semeador, é um semeador de Jesus. E a semente que ele propaga é o amor. É o sentido espiritual da parábola. Então, essa parábola a gente vai no espiritual e vem no material. Vai no espiritual e vem no material. Porque Jesus está falando para agricultor, homem rude. E ele utiliza o elemento que o homem rude conhece para atingir o espiritual. Mas não se engane que esse homem é totalmente rude. Esse homem conhece alguma coisa de espiritual. E o outro elemento é o solo. Ok? Mas note que ele não fala qual é a qualidade da semente. E ele não descreve o agricultor. O que ele mais fala nessa parábola é do solo. Ele fala os tipos de solo que a semente cai.
Ele não descreve o semeador, nem diz, ele estava com a semente tal. Porque o solo, como diz, né? Solo somos nós, né? Que eles falam, as árvores somos nós. Tento não fazer essa graça, mas... a parábola inteira, ela chama mais atenção ao solo. Jesus faz a menção de nós como solo. E note que nós temos diferentes tipos de solo na parábola. Diferentes tipos de terreno simbolizam os diferentes perfis psicológicos das pessoas na sociedade. Para ser mais direto, são seis tipos de solo. Olha, ele tem o solo à beira do caminho, que é o primeiro, o pedregal, o espinheiro e os 3 tipos de solo bom. Um que dá 30, 60 e 100. Jesus é danado. Aí você começa a ler e fala, não tinha visto isso. Podia não ter falado, só assim, planta a semente do bem. 30, 60 e 100. Tem muito mais coisa aí por trás. Então vamos lá, em Joana de Ângeles. Ela traz, no trecho do livro Encontro com a Paz, ela fala um pouquinho sobre a mente. E quando a gente fala de solo, e nós falamos de nós, mente e coração, né, você absorve o conhecimento, mas é preciso senti-lo para realizá-lo. Então vamos lá, a mentora diz, a mente é o campo fértil preparado para a sementeira de infinitas possibilidades. Só que nós temos 2 lados. A mentora, quando traz esse texto, ela nos diz de um texto quando nós avançamos para a luz. Mas vamos lá. A mente é campo fértil preparado para a sementeira infinita. Ela diz que a nossa mente é um campo fértil. Então você tem uma terra muito fértil. O que é uma terra fértil? Qualquer semente que for jogada vai nascer. Então, se eu jogar hortaliça, vai nascer. Se eu jogar uma leguminosa, vai nascer. Ou qualquer outro tipo de semente, vai nascer. Mas se eu também plantar espinho, vai nascer. Se eu plantar erva daninha, vai nascer. Então, a mente, ela é fértil para os 2 campos. Só que a mentora nos traz um pouco, quando ela diz que são conseguidas graças ao esforço do self, do nosso eu, em ampliar-se incessantemente, pois que a fatalidade que lhe está reservada. Ela nos traz que a nossa fatalidade é alcançar a felicidade. Não a fatalidade de como é o acidente, mas o seu fim, né? Nós fomos criados para sermos felizes. E através da mente, nós temos aqui as nossas potencialidades. Então, é necessário que nós olhemos a mente e olhemos esse campo. O que está nascendo nesse campo? E o primeiro momento, então, do estudo, ele traz aqui quando o homem, né, o semeador, ou a semeadora, joga à beira do caminho. Ele está à beira do caminho e joga semente. É uma metáfora que se refere às pessoas que ainda estão na superficialidade. Ela está na beira do caminho. Ela não está no meio do caminho. Estão à beira do caminho, não são nem boas nem más. Estão muito superficiais ainda. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Joana de Ângeles diz que são as pessoas mornas. A pessoa é morna. Não é nem bom, nem mal. Não produz uma maldade no mundo, não prejudica, mas também não auxilia ninguém. Vai vivendo. Dia a dia vai levando. É morna. Apesar de que, fazendo um parêntese, a própria mentora diz que aquele que fica no caminho do meio está mais perto do caminho do mal. Quem está em cima do muro está mais perto do outro lado.
Eles estão vivendo porque, como seres biologicamente, estão no corpo. Comem, dormem, fazem suas funções biológicas, mas no ponto de vista espiritual, são vegetando. Jesus está no barco, conversando com os discípulos e com agricultores que frequentam o templo, que sabem dos conhecimentos espirituais. E ele está dizendo que existem, e nós vamos ao templo. Por isso que eu faço toda hora essa ligação, porque nós vamos aos templos hoje. Então, aquele ser que vem para a matéria e vive o seu estado biológico, ele é um ser vegetativo. Cumpre a sua função biológica. Não, mas eu tive um filho, eu cuidei, como todos os animais na face da terra fizeram. É necessário que eles despertem a fertilidade que está latente dentro deles. Podem fazer isso através do amor, se colocando como aprendizes da vida. Então, Jesus está falando também para esse, que está em estado latente. Tanto que ele fala, eles ainda não têm olhos de ver, como vocês. À beira do pedregal. O pedregal é um local de pouca terra, olha esse caminho, onde a semente cresce rapidamente, mas ela logo morre queimada. Então tem um pouquinho de terra, ela bate ali, começa a germinar, mas queima. Os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluir e logo desmotivam. O indivíduo, quando está no pedregal, ele conhece a verdade, ele sabe do que se está falando, mas tem uma coisa que ele não faz: ele não se compromete. Há uma diferença imensa. Tem uma diferença entre você mora na sua casa, tem uma diferença entre você e o visitante? Qual é a diferença? Você se compromete em manter a casa. O visitante só vai lá, usufrui e vai embora. Eu vou lá, visito e vou embora. E aquele que compromete, e quem ali tem liderança em casa espírita sabe, é difícil que se compromete. Comprometer é você estar aqui todo domingo. Comprometer é você abnegar, se abdicar das coisas. Para um outro bem que não é palpável. Então, quando estamos, ou o indivíduo, quando está no pedregal, o pedregal, como a terra é pouca, ela não é que ela tem pouca terra, é porque ela está com muita pedra. O pedregal tem muita pedra. E aí vem o trabalho de retirar a pedra para se fazer o solo. No pedregal, o indivíduo no pedregal, eles são espiritualistas, porque já conhecem em nível cerebral que existe o espírito. Aqueles homens conheciam a palavra, sabiam do Antigo Testamento, sabiam que existia um Deus. Mas esse conhecimento é muito superficial. Ele é superficial porque não tem um comprometimento. Ele vai lá, escuta e vai embora. E note que eu trouxe essa reflexão, mas a vida dele é dura, ele trabalhou duro na terra. Isso não é garantia de evolução. Porque é trabalho material e o trabalho espiritual. As duas asas, né? A inteligência e a moral, mas também as duas asas, dos dois trabalhos. Porque também vir só para cá, ficar só lendo livro e dando um sorriso, também não vai fazer ninguém dar um passo maior que precisa. Não é refletido para ser sentido no corações, pois os apelos do mundo falam mais alto. Você lembra o comprometimento? Você tem que abdicar. Então, para nós estarmos aqui hoje, para você dar um estudo, você vai ter que abdicar isso ao final de semana, estudando. Para se fazer um trabalho espiritual, você vai ter que se abdicar. Companhias, vícios,
Vai ter que começar a se abdicar. Eu escuto muita gente falar, eu não tenho muita coragem de ser espírita e tal, porque a gente sabe que tem que abdicar, e não tem nada proibindo, porque é no nível de consciência. Mas como um pedregal vai se tornar terra boa? Porque também não é só jogar pedra na cruz, né? Como ele vai se tornar uma terra fértil? Como que um pedregal desse vai se tornar terra fértil? Como que a gente vai conseguir plantar aí? Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não é homem do campo. Se fosse homem do campo, você ia saber. A gente não sabe por quê. Arando a sua terra e retirando as suas terras. Simples, né? Vai lá e retira aquelas pedras todas lá. Ai, que trabalho. Trabalho. É muito trabalho. Se ele for arado e o terreno for retirado das pedras, afofada a terra, com certeza essa terra vai ser fertilizada. Embaixo da pedra tem muita terra. Mas nós colocamos as nossas pedrinhas. E aí vem o sol e queima. Queima a potencialidade. Joana de Ângeles está falando de potencialidade. Nós achamos que somos sementes. E Deus está olhando e fala, eu estou vendo uma plantação imensa. Essa daqui é uma reflexão interessante. Qual o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? Entenda, você hoje está no mundo de expiação e prova, aonde a maldade sobrepõe o bem, né? O mal sobrepõe o bem. E existe uma lei, a lei divina, a lei natural, né? Então, para que esse arado obedecendo à lei natural, para que nós conseguimos transformar isso em terra fértil, o que a vida nos dá? Ela dá a dor. Através da dor, e isso é um mundo de expiação e prova, e você vai dizer assim, Rafael, mas e toda a leitura e o conhecimento, eu achei até que você ia falar a fé, são instrumentos, ferramentas. Eu estou falando de você tomar partida e ir. Levantar e ir. Pegar a ferramenta está lá. Conhecimento, fé é ferramenta, você precisa levantar até lá. A dor é o arado. Alguém aqui gosta de sofrer? Alguém gosta? O que acontece? Ninguém gosta de sofrer. Mas chega um momento que a dor é tão profunda e o sofrimento é tão profundo que a gente não aguenta, sucumbe. A gente satura e aí a gente começa a mudar. A gente começa a modificar. Aquilo começa a ficar muito difícil. Você não aguenta mais aquilo. Não dá mais para mim, preciso mudar. E eu trago uma recordação aqui. Sempre uso muito como exemplo André Luiz, e aqui eu trago uma passagem dele no Nosso Lar. Eu apenas sobrevivia, sem destino, sem respostas. Respirava
Sentia fome, frio e medo. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Me salvem desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me restava. Piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Lícias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Olha, porque eu acho interessante o exemplo de André Luiz. Porque era médico, um bom médico, bem reconhecido, tinha uma família linda. Então, se você tiver a oportunidade de ler esta obra, Nosso Lar, você vai perceber isso. Ele tinha uma vida normal, como todo ser humano tem, como todos nós temos. E ele desencarna e se encontra 8 anos na zona umbralina. Ele só conseguiu sair de lá quando ele toma consciência, quando ele reflete, quando a dor é tão profunda, quando a dor chegou a um ponto que ele sucumbiu, o que ele fez? Ele lembrou que existia, que a mãe dele levava ele à igreja, que existia um Deus, alguém que cuida de alguma coisa, e ele começa a orar. Podemos, às vezes, não achar que estamos nesse patamar, mas em algum patamar de dor, é o seguinte: se você está nesse planeta, você está sujeito à dor e o sofrimento. Todos que estão nesse planeta. O espinheiro. No momento em que o semeador passa pelo espinheiro, espinheiro é bem diferente dos outros,
pois é o perfil que sufoca a semente, que sufoca a mente. Ele sufoca com a rebeldia do desamor. Rebeldia. Sufocam as verdades dentro delas mesmas. Sufocam dentro de si as possibilidades de buscarem um sentido à vida. São os francamente materialistas, que produzem o mal para o próximo para terem cada vez mais. Olha, gente, materialismo não é a mesma coisa que vida material. Materialismo é quando você acha que a vida material é início, meio e fim, ela é a causa de tudo. E o que acontece? Uma competitividade violenta. Pois isso aqui para mim é tudo, seu início, meio e fim. E quando isso se esvai, você enlouquece, porque você quer mais. Mas às vezes a gente tem isso em pequenas doses diárias. Essas pessoas que estão no momento espinheiro, né, os perfis psicológicos, elas sufocam as verdades dentro de si mesma e normalmente se enveredam nos caminhos do sofrimento. Agem propositalmente, né, deliberadamente no mal, são materialistas, extremamente egoístas, egocêntricas e verdadeiros doentes. São pessoas movidas pela indiferença, pela rebeldia costumaz, crueldade, que agem deliberadamente pelo próximo. Terras boas. A terra boa são os que já buscam um sentido para a vida. Vocês já escutaram isso? Buscar um sentido para a vida? Também é um termo interessante de se estudar um pouco mais, porque aqui a gente tem muito pouco tempo. Mas eu vou dar um exemplo do que eu quero atingir aqui. O que é buscar um sentido para a vida? Imagine que a sua vida, né, o seu viver, é uma montanha muito íngreme, muito alta, um Everest. E alguém te convida e fala assim, vamos subir a montanha? Você fala, vamos. Aí você começa a subir. Só que ela é muito íngreme e difícil. Aí no meio você não aguenta mais. O que você faz? Você para. O que vai te fazer continuar? Se tiver um porquê de você chegar lá em cima. Quando você entender o sentido da vida, você vai romper. Então a gente precisa encontrar o sentido da vida, para a gente romper com essas montanhas diárias. Após passarem pela dor, veem a vida como a dádiva divina para a sua evolução. Estuda a vida de Francisco de Assis. Várias cenas dele lá. Todo mundo no sofrimento, ele rindo, alegre. Agora eu entendi. Agora eu sei porque eu sofro. Sou feliz. Não é ficar batendo o dedo no prego para doer. É entender essa dor. Lembre-se que nesse momento eu trago o quadro de expiação e prova. Porque o mundo de expiação e prova, ele nos traz esse desafio. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu fiz uma pesquisa, eu troquei a palavra bem-aventurados, que ela é um adjetivo, que ela significa muito feliz. Aí você troca, ó. Mas muito feliz os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Volta lá depois no Sermão da Montanha e troca, muito felizes. Muito felizes aqueles que são mansos, muito felizes. Então Jesus nessa hora está falando com os discípulos, muito felizes, bem-aventurados vocês que ouvem, porque eles estão lá, estão vendo, mas não enxergam. Bem-aventurado quando nós vemos, estamos aqui, vimos e ouvimos. Porque você pode encarar que a vida espiritual é apenas algo muito bonito, onde espíritos bons estão. Mas a vida espiritual é equivalente a você estar no jardim de infância. E as professoras da 8ª série falando, vem para cá, tem muito que aprender, ó, aqui dá para você.
Aí a gente está lá no jardim de infância e está achando assim, nossa, aqui é mais divertido, eu brinco. Ele está dizendo assim, ó, caminha, porque aí impera o mal. Essa faixa etária desse planeta, essa dor, ela impera aí. Quando você mudar a sua atmosfera, há mundos onde a felicidade se encontra mais. 3 tipos de solo. Jesus mostra um solo que produz 30, o outro 60 e o outro 100. Temos 3 tipos de perfis de terra boa, porque aqui nós já estamos na terra boa. Depois que passou pelo período da dor, que se conscientizou, ele entra na terra boa. Aí é uma outra caminhada. É um outro momento. Mas por que Jesus divide 30, 60 e 100? Ele podia ter falado direto, entrou na terra boa, produz. Porque tudo é uma caminhada. Tudo é o que você trouxe para você e o que você consegue ofertar. 30 simboliza aqueles que estão no início, aqueles que ainda estão entendendo o amor à vida, que estão já absorvendo as verdades do eterno. Então eles estão no 30. Pode ser nós nesse momento, começando a entender, a absorver, a produzir algumas sementes. E o 60 simboliza aqueles que já estão buscando uma qualidade de vida espiritual. Já se comprometem mais, já se educam mais na vida espiritual e não deixam de cuidar da vida material. E o 100? Os 100 são aqueles que já são fiéis, que já estão inteiramente conectados ao divino. Posso estar, não talvez acertando, mas eu entendo que podemos aqui falar do Chico. E vou ir levando o Chico aqui durante esse final de palestra. Você imagina o Chico, a produção que o Chico fez na Terra. Eu acho que dá para colocar ele no 100. É uma quantidade de produção absurda. Até hoje eles estão descobrindo obra do Chico e psicografia, saiu uma aí do Niemeyer, né? Então, olha só. A parábola é um chamamento a sair semeando. Pegar uma semente e sair semeando no solo. E existem vários tipos de solo. Mas, para o semeador semear, para que eu saia semear, eu preciso de sementes. Parece simples isso. Mas para que eu semeie, é preciso que eu esteja num bom terreno. Para que eu saia plantando algo, eu tenho que ter algo para plantar. Para mim poder ensinar alguma coisa, eu tenho que ter aprendido algo. Naquela passagem de Jesus, que a multidão estava com fome, eles procuraram Jesus e falaram, a multidão está com fome. Ele falou, o que vocês têm? Eu só posso multiplicar se vocês têm alguma coisa. Porque se chama multiplicação, não se chama criação. Senão ele podia criar. Traz o cesto vazio aí. Nem no vinho ele criou, ele transformou. Você tem que dar alguma coisa. Se você não der, se você não subir, eles também não descem. Para você chegar a Deus, encontrar com eles, tem que subir um pouquinho. Para mim plantar alguma coisa, eu tenho que ter um bom terreno. Eu já tenho. E a minha semente, ela também depende. Se eu estou no terreno dos 30, meu terreno aqui dá 30. Eu consigo produzir uma quantidade de semente. 60, muito mais tipos de qualidades de semente. Olha o Chico, a quantidade
de bondade, o campo mediúnico, quem estuda mediunidade, o campo mediúnico de fertilidade do Chico. O indivíduo entrava triste, encostava na casa do lado de fora, pensava assim, acho que eu vou incomodar o Chico hoje não. Lá dentro o Chico falava, ô meu filho, ainda bem que você veio. Olha, então, a gente, para que plante, eu preciso estar num bom terreno. A mente fertilizando. Mas para poder dar uma semente, eu tenho que ter plantado uma semente. Sem nada, não dá. E quais os benefícios de ser um semeador, então? Qual o benefício de você semear o mundo e ser uma alma que semeia o mundo? Depende se você tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu te pergunto, você acha que tem algum benefício em ser um Chico Xavier? Você acha que tem? Muito. Aí é o que Jesus fala, muito interessante, porque ele fala parábola e ele diz assim, tudo que eu disse aqui, se você tem olhos de ver, tem sentido, senão você só vai achar um texto bonito, poético. É muita poesia, muito legal. Para isso ter uma gravidade, né, para nos chamar os olhos, tem que ter algum conteúdo. A atenção. Semente do amor. Alírio Cerqueira Filho traz uma descrição sobre esse termo aí, semente do amor. Todos aqueles que agem de forma deliberada no mal, de forma espontânea no mal, os tiranos de todos os matizes que estejam encarnados e desencarnados, fazem uma tentativa de aniquilamento da semente do amor. Eu trouxe esse trecho porque o Alírio fala alguma coisa, ele traz uma explicação para um fato que, pelo menos, eu sempre tive curiosidade. Ele diz, então, que a semente do amor, mesmo os espíritos mais trevosos que tentam aniquilar essa semente, eles próprios, mas como a semente do amor, ela não pode ser aniquilada, a semente do amor, a semente que Deus planta em nós, ela não pode ser aniquilada, ela não. Você pode colocar pedra em cima, você pode esconder ela, mas aniquilar não. Ela fica guardada indefinidamente, até que a dor e o sofrimento transformem espinheiros, sufocado em terra fértil. Ele diz o seguinte, que mesmo o indivíduo mais denso que for, mais longe da bondade o que for, toda a atitude de bondade com ele, todo o pensamento bom na terra, é como se gerasse na alma pequenos folículos de luz, sabe, mas pequeninos folículos de luz. Quem frequenta a reunião mediúnica vai entender o que eu estou falando. Quando esse ser tem algum despertamento, é incrível. Aquilo aflora e transforma de uma forma, por quê? Porque mesmo aquele repleto na maldade, ainda a própria lei do universo pinga, conecta ele pequenos folículos de luz. E essa coisa pequenininha, ela parece que é bobeira. Mas eu estou com um neném, né? A gente está com um filho de 30 e poucos dias, e o médico passou um remedinho para ele e falou assim, dá 2 gotas por dia. Mal molhava a boca dele. Eu falei, 2 gotas? 2 gotas por dia. E fez um efeito imenso. Então, nós, quando emitimos, e nós, quando também recebemos, fica impregnado em nós pequenos pontinhos de luz. E à medida que nós refletimos essa luz, uma hora vai aparecer um céu estrelado. Mesmo que você veja tímidos pontos de luz. O que é semeadura, né? O que é o efeito de semear em nível espiritual? Porque eu falei sementes do amor. E Alírio traz de uma forma muito bonita, dizendo para a gente o seguinte, a semente do amor,
ela é quando nós encontramos o sentido da vida. Quando nós entendemos o porquê subir a montanha. Quando nós temos uma mudança interior verdadeira. Mudança interior verdadeira. Quando nós começamos a ter posturas éticas. Quando você começa a ter posturas éticas. Eu vou fazer uma afirmação aqui, aí um pensamento meu, não li em nenhum lugar. Chegando a umas conclusões. Qual é a diferença sua para um espírito de luz? Qual a sua diferença para um espírito de luz? Eu encontrei uma diferença. Existe uma diferença sua para o espírito de luz, apenas uma. O espírito de luz, ele é bom, ele cuida do belo integralmente. Nós temos momento em que nós fazemos. Nós temos lapsos e picos de bondade. A única diferença nós no espírito de luz é que isso nele é integral. Nós somos idênticos, o mesmo corpo, as mesmas energias. A diferença é que ele é postura ética integral, de forma integral. A ação no bem social em favor de um mundo melhor. Quando nós temos essas ações, e não é só a ação do campanha do quilo, a ação de às vezes aguentar o outro no trabalho, no dia difícil dele. A semente do amor pode ser uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre num dia, uma orientação que damos a alguém. Olha que interessante. Quando você dá uma orientação a alguém, aquela pessoa se encontra. Ideias de espiritualidade, religiosidade com as pessoas no mundo, num dia trivial. Semente do amor como rotina. Por que eu trouxe esse texto? Porque eu achei isso muito alcançável. Eu não estou vendo aí uma abnegação profunda. E qualquer termo desse, você pode pegar qualquer espírito que se considera de luz, que ele faz isso de forma rotineira. A sua diferença para o espírito de luz é que ele tem a rotina no bem. Nós ainda temos picos. Essa é a nossa diferença para eles. Bom, no Pai Nosso, Jesus ele nos ensina, e ele fala, no momento em que ele diz, seja a vossa vontade. E nessa parábola, Jesus nos convida a semear. Para semear, a gente precisa preparar o solo, tornar esse solo espontâneo às verdades, às leis do mundo, às leis de Deus. Então, às vezes a gente acha que não é alcançável isso. Mas imagina uma pessoa, imagina um indivíduo que esteja perdido com a aura escura. E nele, sabe aqueles folículos de luz? De repente ele recebe uma oração. De repente ele recebe um bom pensamento, uma meditação, uma boa lembrança. Imagina que isso partiu da gente, para aquele espírito, e que um dia despertou. Imagine a nossa felicidade em saber isso. Imagine aqueles espíritos que andaram e fizeram isso por nós. Imagina isso numa grande rede mundial de bons pensamentos, de preces diárias. Imagina as potencialidades no dia a dia. E o que Deus, qual é a maior vontade de Deus? A maior vontade de Deus é a mesma vontade de um pai da terra, que o filho cresça, que seja o melhor naquilo que ele puder ser.
A vontade de Deus é que a gente esteja de volta perto dele, que a gente se conecte de forma consciente a ele. E isso acontecendo, que a gente volte também com as outras criaturas, a ensinando a reconectar essas criaturas a Deus. Porque todos, e o destino de todos, é encontrarmos e conectarmos a Deus. Espero que hoje um pouco de reflexão tenha caído em nossas vidas, para que a gente possa ser um pouquinho melhor do que aqui chegou. Uma boa noite.